Olá, bem-vindos à nossa quarta aula de Biologia e Diversidade Vegetal. Na última aula, a gente olhou as características das plantas terrestres, em especial de um determinado grupo de plantas terrestres, que são as briófitas. Essas plantas que têm gametófitos como a forma de vida predominante dentro do ciclo de diplobionte, que envolve duas formas de vida, né? Os gametófitos e os esporófitos. Hoje a gente vai continuar vendo a diversidade de plantas terrestres, especialmente de um outro grupo que se diferencia das briófitas, são as plantas vasculares. E como parte das plantas vasculares, nós vamos ver também a diversidade de dois grupos, as licófitas e monilófitas, ou samambaias, né? As monilófitas são as samambaias. Então aqui a gente tem essa árvore da vida, aí, esse cladograma que elenca a diversidade de plantas terrestres. Nós já olhamos as briófitas na semana passada, como eu falei. Hoje nós vamos olhar as plantas vasculares, que são todas as outras plantas terrestres, em especial as licófitas e as samambaias. Notem então nesse outro grupo aqui, ó, em laranja, são as espermatófitas, a gente vai falar delas na próxima aula, estão as gimnospermas e as angiospermas. Então, tanto as licófitas como as samambaias, as gimnospermas e as angiospermas compartilham essa característica aí, que é de ter um sistema vascular, além de outras que nós vamos ver passo a passo aqui ao longo desta aula. Tá? Então a gente vai ver 5 características, duas estão mais ou menos relacionadas, algumas delas estão mais ou menos relacionadas. Existem outras características nessas plantas, a gente não vai abordar todas elas hoje. Então, a primeira grande diferença entre as plantas vasculares e as briófitas é que aqui no caso delas, elas têm os porófitos de vidas longas. Então, enquanto nas briófitas nós temos as plantas que a gente encontra no ambiente, são geralmente os gametófitos, aqui a gente vai encontrar os esporófitos. Então, toda vez que você vira uma samambaia, vira uma árvore, vira uma planta com flor, ou um pinheiro, uma gimnosperma, você está olhando para um esporófito, você não está olhando para um gametófito. Os gametófitos, raramente a gente vai ver nessas plantas, né? Só em alguns casos particulares, ou quando você for olhar em mais detalhes, essas formas de vida elas têm uma menor duração ao longo do ciclo de vida e, de maneira geral, são menores ou estão escondidas dentro de outras estruturas. Então, né, só para lembrar que dentro do ciclo de vida diplobionte, a gente tem alternância de gerações em um zigoto que dá origem a um esporófito, que esse esporófito produz esporos que dá origem a gametófitos, que geram gametas e formam esse zigoto. Né? Então, aqui a gente tem esse esporófito aqui de vida longa. Né? Quem é essa fase do ciclo é a fase que vai ser mais longa, aí que a gente vai estar encontrando no ambiente mais proeminentemente. Esse esporófito ele tem um crescimento que é apical, então a partir dos ápices dos ramos ou a partir do ápice do eixo central dele é que essas plantas vão crescer. E elas crescem através da ação de regiões meristemáticas, de meristemas. Né? Essas regiões não são nada mais nada menos do que locais onde existe uma concentração de divisões celulares. Estão sendo produzidas mais células. Né? Então as células vão sendo produzidas aqui e vão se acumulando no ápice das células mais velhas, promovendo o alongamento dessas estruturas, seja o eixo central das plantas ou diferentes ramos delas. Notem que a partir do meristema, dessa região do meristema apical, são formados então, áreas de ramos, de caules e também folhas. Né? Essas duas imagens, essas duas estruturas mais em roxo aqui, são o que a gente chama de primórdios foliares. São essas folhas jovens que se diferenciam a partir das células que foram geradas pelo meristema apical. E mais abaixo é formado o parênquima, né? Esse tecido indiferenciado, que depois pode dar origem a outros tipos de tecido, e especialmente, aqui no caso das plantas vasculares, a tecidos condutores, que são uma característica principal dessas plantas. Esses esporófitos eles vão estar presos no substrato através das suas raízes, então aqui a gente já tem uma estrutura que é particular ao esporófito das plantas vasculares que não ocorria nos esporófitos de briófitas. Lembre que os esporófitos de briófitas eles estavam sempre associados, presos nos gametófitos, através do pé. Aqui não, esses esporófitos eles têm vida livre, eles ocorrem no ambiente, sem depender do gametófito, e são as raízes que promovem a fixação deles no substrato
e também a absorção de água e nutrientes. As raízes, da mesma maneira que os ramos, crescem através também de um meristema apical, que fica aqui na região do ápice das raízes. Obviamente, enquanto o meristema apical dos ramos aponta para cima ou para os lados, o meristema apical, que está na ponta das raízes, vai apontar para baixo, mas ele ainda está no ápice dessas estruturas, e ele é responsável pela formação aí, tanto de parênquima quanto pela formação, e, em última instância, a partir da diferenciação dessas células de parênquima, pela formação de tecidos vasculares, né? Mais uma vez, essas estruturas que vão ser típicas das plantas vasculares, que permeiam todo o corpo desses esporófitos, né? Então, os tecidos vasculares, eles ligam desde o ápice até a ponta das raízes das plantas. Notem que no ápice das raízes a gente tem aqui uma região que nós chamamos de coifa, que é uma camada de células que vai proteger essa região meristemática que está mais para dentro. A gente não tem uma coifa nos meristemas apicais, porque não é necessário que você tenha uma proteção dessa região meristemática contra o atrito que ocorre quando essas raízes vão penetrando no solo, né? Então, essas células vão sempre sendo produzidas aqui no ápice da coifa e elas vão sendo desgastadas pelo atrito da raiz com o solo. A raiz também vai promover a absorção, né, como eu falei, e essa absorção ela é restrita a apenas alguma parte das raízes, né? Ela não ocorre em toda a extensão dela. Então, principalmente nos ápices das raízes, numa região abaixo das regiões meristemáticas, onde a gente já tem diferenciação dos tecidos, a região absortiva é ali que vai ocorrer a absorção de água e nutrientes. E ela está, como eu falei, acima da zona de crescimento, que está no ápice da raiz, e conta também com a presença, com o auxílio de algumas estruturas que aumentam a área de absorção das raízes, né? São esses pelos absortivos. São projeções laterais, projeções de células na lateral das raízes, principalmente nessa região mais logo abaixo da zona de crescimento, mas não tão que não se prolongam tanto ao longo do comprimento da raiz, e são esses pelos que vão promover também a absorção de água e nutrientes. Então, isso aqui é basicamente como o nosso intestino. Você aumenta a área por projeções, aumenta a área de captação através de uma proliferação de projeções nessas estruturas. Muito bem, então aqui a gente tem uma outra visão de uma raiz no esquema, que mostra a coifa ou a região meristemática, essa região de pelos absortivos, que é a região que vai promover a absorção dos nutrientes. Acima dessa região, a raiz não absorve mais água e nutrientes, mas é a partir dela que vão ser produzidos ramos laterais, né? Então é a partir daí que a raiz se ramifica. Lembrem que nas plantas que nós vimos na semana passada, não, a gente vai ver isso hoje, na verdade. A gente vai ver plantas que não têm raízes nesse formato exatamente, que se diferenciam, se dividem dicotomicamente, né? A gente não tinha raiz na semana passada com as briófitas. Esse exemplo aqui é de uma raiz típica de plantas como angiospermas. A gente vai ver algumas plantas hoje que têm raízes dicotômicas, não tem essa estrutura. Mas o que importa é que, de maneira geral, na maior parte da diversidade das plantas, essas raízes secundárias aqui não vão se formar a partir de regiões no meristema apical, mas vão se formar a partir de projeções que saem da medula das raízes, tá? Em regiões que elas não estão mais absorvendo nutrientes. Obviamente que essas raízes laterais, elas mesmas, vão ter o seu ápice, uma região de pelos absortivos que vão promover essa absorção. Uma outra característica das plantas vasculares, e que é super importante, é a capacidade delas de produzirem um polímero orgânico, que é a lignina. Esse polímero ele é extremamente especial porque ele provê resistência mecânica e impermeabilização às paredes celulares onde ele é depositado. Então, como é que isso acontece? A lignina, ela, de maneira geral, vai ser produzida pela célula e vai ser secretada juntamente com a deposição da parede secundária, o que pode fazer com que essa parede secundária fique totalmente permeada por lignina. Isso vai fazer com que esta parede secundária fique impermeável e a lei de impermeável fique mais rígida do que ela é sem a lignina. Então, lembrando, a gente
as paredes celulares, elas são compostas aí por celulose, hemicelulose e pectina, que dão características a elas, de extensão e de resistência, e aí com a presença de lignina, elas vão ficar muito mais rígidas. E é a presença da lignina que permite com que seja formado um tecido especializado para a condução de água e nutrientes, que é o xilema. Então aqui a gente tem um corte transversal de uma região de um caule de uma planta, a gente tem diferentes tipos de célula. Essas células com paredes mais delgadas são células parenquimáticas desse tecido indiferenciado, que ocorre em diferentes áreas do corpo das plantas. Essas células tingidas em vermelho são células parenquimáticas, em que a gente vai ter lignina depositada nas paredes secundárias, e por isso elas são mais rígidas e são impermeáveis, e são essas células que vão realizar o transporte de água e nutrientes, além de conferirem à planta suporte estrutural. Por elas serem super rígidas, pela presença de lignina, elas permitem com que as plantas possam crescer e fiquem sustentadas. Então, esses cilindros que são as plantas são sustentados por essas células do xilema. É importante notar que ao momento em que a lignina é depositada nas células do xilema, ela também leva à morte dessas células. Então, todas as células xilemáticas que têm deposição de lignina nas paredes, ou de maneira geral, em toda a extensão da parede celular, são células mortas. Existem algumas células específicas que têm parte das paredes com lignina, e nesse caso elas não estão mortas, mas nos casos das células xilemáticas, isso acontece. Então, ao momento que são formadas essas células, elas morrem, param de existir e fica só a estrutura delas, que vai funcionar basicamente como um cano que permite o fluxo de água e nutrientes. E que, obviamente, provê essa sustentação aí para as plantas, como eu já mencionei. A gente tem alguns tipos de células lignificadas, principalmente os traqueídeos e os elementos de vaso. Notem que a gente tem 3 tipos diferentes de elementos de vaso e apenas um de traqueídeos. Os traqueídeos são essas células super alongadas, mais finas, e que têm esses poros aqui nas regiões apicais, enquanto os vasos são menos alongados, menos finos, têm um calibre maior, e eles podem ser totalmente abertos no ápice e na base, ou ter algumas variações nessa abertura. Essa abertura pode ser levemente inclinada, mas totalmente aberta, ou inclinada também, com algumas trabéculas aqui, algumas colunas. De maneira geral, esses vasos são melhores condutores de água, enquanto traqueídeos têm menos problemas com entupimento. E são estruturas mais resistentes. De maneira geral, as células que garantem a estruturação das plantas são os traqueídeos. Então aqui é um exemplo de traqueídeos, como eles estão organizados. Então a gente tem um traqueídeo aqui, outro aqui, eles estão alinhados. E essas regiões daquelas pontuações, a gente sempre vai ter contato entre duas células e essas pontuações conectadas lado a lado e permitam, fazendo com que a água faça um fluxo lateral através delas. Já os elementos de vaso, como eu mencionei, eles vão ter esses ápices mais liberados, que são essas regiões de placas de perfuração. Óbvio, eles também têm algumas pontuações aqui do lado que permitem fluxo lateral, mas o fluxo apical da base para o ápice ele é feito de maneira mais livre. E aqui um exemplo desses mesmos tipos de célula em que você tem um orifício completo aqui sem essas trabéculas que a gente viu na imagem anterior e aí que facilitam ainda mais o fluxo da água nessas células. Então, como eu comentei antes, os traqueídeos eles permitem um melhor controle aí do fluxo da água, porque você pode impedir lidar com problemas com entupimento. Então, se você perde uma célula dentro da coluna de água, não tem problema, a água passa pela que está do lado e continua o seu fluxo, enquanto os elementos de vaso permitem uma melhor condução. Mas se você perder uma célula naquela coluna alinhada de células formando esse cano que eu comentei antes, você vai perder totalmente aí essa região de condução.
E como que ocorre essa condução, né? Como que é feito o fluxo de água da raiz para a copa? Ele é feito através do estabelecimento de uma pressão negativa na copa. Então essa imagem aqui ela ilustra como é que a gente pode saber isso, né? Então se você tem um recipiente com mercúrio na base, água sobre o mercúrio e uma coluna que está conectada no mercúrio e depois com água no ápice, a gente coloca uma cerâmica no topo dessa coluna que permite com que essa água aqui evapore. Então pensa nisso, essa cerâmica como aquele filtro de barro, né? Você encosta no filtro de barro, ele está úmido, porque a água que está dentro do filtro está passando através da parede porosa do filtro e sendo evaporada para o ambiente, né? Então esse sistema aqui, conforme a água vai sendo evaporada, ela vai por pressão negativa puxando essa coluna de mercúrio, fazendo com que ela suba. A mesma coisa acontece se você substituir essa cerâmica aqui, que você conhece as propriedades, por um ramo de uma árvore, um ramo de uma planta. Essa planta vai transpirar e fazer com que o mercúrio suba através dessa coluna aqui, nesse sistema que permite a gente saber se está ocorrendo uma pressão negativa através de uma coluna de água. Então, esta transpiração permite com que tenha essa pressão negativa e a água do solo seja absorvida para as copas. E a gente sabe que isso acontece porque quando a gente mede a transpiração das plantas, que é a curva vermelha aqui, ó, a gente tem a curva que mede a captura de água do solo também aumentando. Então, a curva de captura de água, ela reflete praticamente é praticamente igual à curva de transpiração das plantas. Óbvio que existe um tempo, né, um lag entre uma curva e outra, porque começa a transpiração e você vai começar esse movimento aí de puxar a água do solo. E notem que elas geralmente variam de acordo com a hora do dia, né? Então de manhã cedo tem uma transpiração muito baixa, porque não tem calor, não tem sol. Essa transpiração tem um pico depois do meio-dia e também o fluxo de água dentro da planta. Então tem esse gradiente de potencial que é dado através da transpiração, que é permeada, que é efetivada pelos estômatos. Então os estômatos, as estruturas que a gente viu que estão presentes nos esporófitos das briófitas na semana passada, também estão presentes nos esporófitos das plantas vasculares e especialmente nas suas folhas. Então esses estômatos se abrem, permitem com que as plantas transpirem e a transpiração vai puxar a água que está ali no solo através do corpo da planta. Aí a planta consegue fazer isso por conta de uma característica especial da água e da lignina também. Então, as copas estão gerando esse gradiente de potencial, essa pressão negativa, que consegue puxar a coluna de água porque existe coesão entre as moléculas de água. Então aqui nessa imagem a gente está vendo as moléculas de água, elas são unidas uma a outra por pontes de hidrogênio, né? Isso que fazem com que a água funcione com esse fluxo. Por isso que você tem uma poça d'água assim em cima da mesa, consegue desenhar com ela. Você passa o dedo nessa poça de água, você vê que a água corre junto com o seu dedo, você consegue fazer com que ela mude de lugar. É a coesão, a tensão superficial da água, a tensão entre as moléculas de água faz com que a água atue como uma coisa única, né? Então, se existe uma molécula de água sendo puxada para cima, a molécula abaixo da água vai ser puxada também, né? E assim por diante. Isso é facilitado esse processo é facilitado porque a água também se adere à parede das células de xilema, porque ela consegue estabelecer uma conexão também, uma ligação com a lignina que está permeando as paredes celulares das células do xilema. Então, ao invés de você puxar uma coluna inteira que tem 10 metros na água, você está puxando algumas moléculas apenas, a evaporação puxa algumas moléculas que estão aderidas na parede, que puxam outras que também estão aderidas na parede. Então, você tem como se essas moléculas de água estivessem subindo uma escada estabelecida através aí de conexão entre as paredes das células. Esse mecanismo a gente dá o nome de coesão, adesão, tensão. Então, a coesão da água
ela é mantida através da adesão entre as moléculas de água e com as paredes celulares e esse fluxo é determinado através da tensão que é gerada pela pressão negativa nas folhas. E isso faz com que a água que está no solo seja absorvida pelas raízes se direcione através do caule até as folhas, até os estômagos, onde elas vão ser liberadas, né, na forma de vapor. E um monte de processos aí associados a essa água vão ocorrer dentro do corpo das plantas. O xilema ele está geralmente associado à presença de um outro tecido especializado, que é o floema. É um tecido que vai ser responsável pela condução de produtos do metabolismo, né? Então é aí que vão ser transferidos os açúcares que são produzidos na fotossíntese, hormônios de comunicação entre diferentes partes das plantas. Então são essas células especializadas que vão fazer o fluxo aí de seiva elaborada, né? E diferentemente das células do xilema, a gente não vai ter lignina nas células do floema, embora essas células elas estejam semi-mortas, né? Elas não vão ter um núcleo, o núcleo delas durante a formação dessas células se degenera, e células que estão ao lado delas, que a gente chama de células acessórias, é que controlam o metabolismo dessas células. A gente também tem diferentes tipos de células no floema. Então a gente tem os elementos cribados, que são essas células que têm essas áreas aqui cheias de poros e que é por onde vão ser transferidos os elementos do floema ou a seiva elaborada. E esses tipos de células geralmente ocorrem em plantas que também têm traqueídes. E a gente tem aqui os elementos de tubo crivado, que da mesma maneira que o xilema, vão ter essas regiões com mais placas de perfuração aqui no ápice, né? Então a gente tem essas placas que podem ser compostas, então com os orifícios concentrados no ápice e na base, ou essas placas aqui com vários orifícios ocupando uma grande área, a maior área do ápice e da base do elemento de tubo crivado. Obviamente, esses aqui permitem um fluxo maior de maneira análoga assim, aos elementos de tubo que nós vimos no xilema. Aqui um exemplo numa microscopia, a gente tem um corte longitudinal de um tecido, mostrando essas células com essas regiões aqui de poros por onde são transferidas, por onde ocorre o fluxo de seiva elaborada. Aqui um outro exemplo, mas já de um elemento de tubo crivado que vai ter no ápice, no caso desta imagem aqui, essas placas crivadas, né? Essas regiões com mais de um orifício, cada um delas com as diferentes pontuações, diferentes pequenos orifícios que vão permitir aí o fluxo da seiva elaborada. E nessa imagem super legal, que pega bem certinho o ápice dessa célula, mostrando aqui essa formação dessa placa de perfuração aqui, o que ocupa todo o ápice desse elemento de tubo crivado. Como eu disse antes, né, as células companheiras são essas pequenas células que estão ao lado das células de floema, são as responsáveis pelas células floemáticas, por permitir o fluxo dentro e por controlar as funções metabólicas das células floemáticas. E também, como eu comentei aqui antes, né, os elementos de tubo crivado são mais eficientes para a condução, justamente por conta da maneira em que eles estão organizados com essas placas aqui de perfuração aqui, essas placas crivadas no ápice e na base. Muito bem, então a união desses diferentes tipos de tecidos aí, do xilema e floema, esses diferentes tipos de célula, forma o tecido vascular das plantas vasculares. E é por isso que elas recebem esse nome. Então, a presença de xilema e floema, esses tecidos especializados para a condução de água, nutrientes e produtos do metabolismo, é o que dá o nome às plantas vasculares. Notem, né, que na semana passada, na última aula, a gente viu que as briófitas podem ter sistemas de condução, algumas delas têm células especializadas, mas não são do tipo xilema e floema. Tá? Essas tipos celulares ocorrem apenas nas plantas vasculares.
E, de maneira geral, esses tecidos vão estar organizados na forma de um cilindro vascular. Então, aqui a gente tem um corte de um caule de uma planta, a gente tem a epiderme, vai estar para fora aqui, né, que é a camada mais externa do corpo dessa planta. A gente tem uma região de parênquima de tecido indiferenciado e no centro uma região de tecido vascular. Todas essas células aqui são células condutoras, sejam elas xilemas, tingidas em vermelho, células xilemáticas, ou essas em azul, células floemáticas. Perfeito. Então, essas são as principais características que nós queríamos ver das plantas vasculares. E agora vamos falar um pouco da diversidade de algumas dessas plantas, né? Então, a gente já olhou essa imagem antes, já vimos que os tecidos vasculares, raízes e o esporófito com a vida dominante, sendo a forma de vida dominante, ocorre em todas essas plantas, incluindo as angiospermas e as gimnospermas. E agora vamos olhar um pouco a diversidade de licófitas e de samobaias. As licófitas, ou licopodiopsidas, são plantas que incluem 3 ordens, Licopodiales, Isoetales e Selaginellales. A gente vai ver 2 famílias de cada uma dessas ordens, Licopodiaceae e Selaginellaceae. Uma característica que une todas essas ordens dentro desse grupo é a presença de folhas do tipo licofilo e outra de raízes dicopodiais ou dicotômicas. Um licofilo ele não é nada mais do que uma folha que apresenta apenas uma única nervura, né? Então, se você pensar numa folha que você vê no dia a dia, ela geralmente tem uma nervura central e várias outras que se ramificam, ou várias de não paralelas entre si. No caso dos licofilos, a gente vai ver apenas uma única nervura, e essa nervura não deixa uma lacuna no estelo, ou seja, no cilindro vascular. Quando essa nervura sai do cilindro vascular, todos os tecidos das folhas são originados a partir dos cilindros vasculares, ela não vai deixar um buraco aqui no tecido vascular. Tá? A gente não vai ver uma lacuna, vai ficar um pedaço faltando porque esse tecido se direcionou para a folha. Isso vai ficar mais claro quando a gente olhar o que se contrapõe ao licofilo, que são os eufilos. Na verdade, olha aqui, está aqui ilustrado. A gente tem aqui um cilindro vascular, uma planta com a epiderme dela, no meio a gente tem o cilindro vascular, uma nervuras partindo do cilindro vascular, não deixando um buraco aqui de tecido, e no caso aqui, um tipo de cilindro vascular em que a nervura deixa um gap, deixa uma área sem tecido vascular. É como se você tivesse aqui um cilindro e ao invés de só se produzir mais tecido para cá, parte do cilindro tivesse se direcionado, né, se descolou do cilindro e se direcionou para a folha. A outra característica que eu mencionei, que é a presença de uma raiz dicopodial, ou seja, que cresce se bifurcando. Então, o meristema apical dessas raízes ele se divide para formar novas raízes, né? Então, ao contrário da imagem que a gente viu mais cedo, as raízes dessas plantas se ramificam a partir do ápice, não a partir daquela zona que vai emitir projeções para os lados. Em Licopodiaceae, uma das famílias de licófitas, a gente tem cerca de 15 gêneros e 300 espécies. Esses esporófitos, olha só, eles são todos bifurcados, porque o ápice dos esporófitos também promove o crescimento bifurcado. E eles têm esses estróbilos terminais. O que são os estróbilos? Estróbilos são regiões em que a gente vai ter folhas que se diferenciam e na axila delas vão ser formados esporângios, ou seja, tecidos especializados, estruturas especializadas para a produção de esporos. Então, essa região do ápice dos ramos aqui, em que as folhas se modificam e portam esses esporângios, a gente dá o nome de estróbilos, né? Tem um eixo com folhas, ou esporofilos, porque portam esporângios, e os esporângios nas axilas delas. Aqui a gente tem um corte longitudinal de um estróbilo, de novo, aquele eixo do estróbilo, uma folha modificada, o esporofilo, que tem na axila dela um esporângio cheio de esporos. E notem que esses esporos são todos iguais, né? A gente tem um monte de pontinhos aqui dentro, nos diferentes esporângios, todos iguais. São do tipo homosporadas, ou seja, elas produzem esporos que são homogêneos morfologicamente, são iguais, isomórficos. A segunda família de licófitas que nós vamos ver
é Selaginellacea, que inclui apenas o gênero Selaginella, com mais de 700 espécies. A gente também tem estróbilos nas Selaginellaceae, né? Então a gente tem um eixo central, as folhas se modificam aqui e passam a portar esses esporângios que produzem os esporos. Mas ocorre uma coisa diferente nessa família, que é a presença de esporos dimórficos, ou seja, esporos de formas diferentes. É o que a gente chama de heterosporia. Então, olha só, a gente tem aqui um esporângio, por exemplo, que produz vários esporos pequenos, os micrósporos, porque eles são pequenos, a gente dá o nome deles de micrósporos, e é o esporângio que produziu eles de microesporângio. E temos aqui um outro esporângio que produz esporos maiores, grandes, ou megásporos, e portanto que se chama megaesporângio. Megaesporângios produzem megásporos, microesporângios produzem micrósporos. E assim, por conta dessa terminologia, a gente acaba sendo estendida as folhas que vão estar subentendendo, né, as folhas onde os esporângios vão estar localizados nas axilas delas. Então, os megasporofilos são os esporofilos que têm um megaesporângio na axila. Aqui, um megaesporofilo com um megaesporângio na axila. E um microesporofilo é aquele que tem um microesporângio na axila. Notem que não existe uma diferença entre os esporofilos, né? Essas folhas são iguais entre si, a única diferença é que na axila de cada uma delas a gente vai ter um tipo diferente de esporângio. Vamos olhar como que essas estruturas afetam o ciclo de vida das selaginelas. Então a gente tem aqui os esporos, o micrósporo e o megásporo, se foram lançados aí no ambiente, vão dar origem a gametófitos, né? O gametófito sempre se origina a partir de um esporo. E a coisa interessante que acontece é que os megasporângios eles vão dar origem a gametófitos femininos, enquanto os microsporângios vão dar origem apenas a gametófitos masculinos. Então esses gametófitos masculinos vão produzir gametas e os gametófitos femininos, gametas masculinos, e os gametófitos femininos vão produzir gametas femininos, que vão estar aqui dentro de arquegônios. Então, esses gametas masculinos vão ser lançados no ambiente até chegar nos gametófitos femininos e nos arquegônios, fecundando aí o gameta feminino que está dentro dos arquegônios, levando à formação de um zigoto. Lembrando, né, que esses gametas têm ploidia 1, eles são N, eles têm apenas um conjunto de cromossomos, enquanto o zigoto é 2N, tem 2 conjuntos de cromossomos. Esse zigoto vai se desenvolver, dando origem a um gametófito, a um esporófito, jovem, que vai formar um novo licopódio. Esse licopódio vai produzir um estróbilo, que vai ter os seus esporângios e por meiose vai produzir esporos do tipo megásporo ou do tipo micrósporo. Lembrando, né, que os esporófitos são sempre 2N, tem 2 conjuntos de cromossomo, dados que eles se originaram a partir de um evento de fecundação. E é isso aqui, fecha o ciclo de vida das selaginelas. Então, os micrósporos, eles dão sempre origem a gametófitos masculinos, então, portanto, eles são esporos masculinos, enquanto os megásporos dão origem a gametófitos femininos e, portanto, são esporos femininos. Então, a gente acabou de olhar aí as licófitas. As licófitas, elas estão relacionadas a um grupo de plantas que são as eufilófitas e que inclui tanto as samambaias quanto as gimnospermas e angiospermas. E é aqui que a gente vai ver características como o eufilo e as raízes monopodiais. Raízes monopodiais são essas que não se ramificam, né? Então, como eu expliquei antes ali, o exemplo que a gente usou para explicar o que era raiz, como funcionava uma raiz, era um exemplo de uma raiz de uma eufilófita, uma raiz monopodial que não se ramifica no ápice, mas se ramifica aqui, ó, nas regiões abaixo do ápice, ou distais ao ápice. Enfim, nessa região aqui abaixo dos pelos secundários, dos pelos absortivos. E essas plantas também têm eufilos, que são essas folhas que têm uma nervação mais complexa, ou seja, uma nervura central, que dá origem a ramificações, e que também deixa uma lacuna aqui no cilindro vascular do caule. Olhando num corte transversal aqui do caule, na região onde se projetou a lacuna
que leva para as folhas, isso é o que a gente vai ver, né? Então, uma região de tecido condutor, no caso dessas plantas, a gente tem uma medula de parênquima, e aí tem essa interrupção de algo que seria um cilindro vascular, mas não é, porque a nervura se dirigiu até a folha. Esse crescimento monopodial também que a gente viu nas raízes também se reflete nas regiões do caule, né? Então, aquele meristema apical que a gente viu inicialmente era um exemplo desse tipo de planta, de Ophilophthas, que são as samambaias e as gimnospermas e as angiospermas. E aqui, ao contrário dos licopódios, que têm os esporófitos ramificados dicotomicamente, das selaginelas também, a gente tem aqui esses meristemas apicais que não se dividem, né? Então, as ramificações, como é que a gente tem informação de galhos nessas plantas? Se dão através de meristemas que ficam na axila das folhas, né? Então, esses meristemas acessórios aqui, os meristemas axilares, é que promovem a ramificação das plantas. O ápice delas não se ramifica. Então vamos ver aqui dois grupos que pertencem às Eufilophthas, que são, bom, na verdade a gente vai ver um grupo só agora, as Polypodiopsidas, que são as samambaias, e a gente tem um outro grupo aqui que pertence às Eufilophthas, que são as Lignófitas, o alvo da nossa próxima aula, e que inclui as gimnospermas e as angiospermas. Então, como eu acabei de dizer, as Polypodiopsidas são essas plantas que a gente conhece como samambaias, tem essa carona aí de samambaias, são plantas, é uma linhagem antiga, né? Então, se você vê essas reconstruções aí do período Jurássico, reconstruções que incluem dinossauros, sempre vai ter uma samambaia no fundo, né? Porque essas plantas já existiam, na verdade não as mesmas que a gente conhece hoje, mas plantas que eram parecidas com samambaias existiam desde essa época e perduram até hoje. Dentro de Polypodiopsidas nós podemos dividir a diversidade delas em 4 grupos: Echinetide, Ophioglosside, Manatide e Polypodiide. Esses três grupos estão mais relacionados entre si pela presença de um euesporângio. Isso não quer dizer que eles compartilham isso de um ancestral comum, mas assim, elas compartilham a presença dessa característica, um euesporângio, que é o mesmo tipo de esporângio que a gente vê nas licófitas. É um esporângio típico das plantas terrestres. E em Polypodiide, elas têm um leptosporângio, que é um esporângio modificado e especializado para a dispersão dos esporos. Então, os eusporângios, essas diferenças entre eusporângios e leptosporângios aparecem já no desenvolvimento das plantas. Então, se a gente olhar aqui para o eusporângio, a gente tem que várias células da epiderme, das folhas, dão origem ao tecido que vai formar os esporos, o esporângio de fato, enquanto os leptosporângios, o tecido esporogênico, ele é formado a partir de uma única célula. Então, essas células em vermelho são as células que dão origem ao tecido esporogênico, que vai produzir esporos. E aqui a gente tem apenas uma única célula que vai ser a célula mãe de todas as outras envolvidas na produção de esporos. Além disso, existe uma diferença em relação à função de dispersão dos esporos que a gente vai ver daqui a pouco. Então, só para ilustrar as samambaias, a gente vai ver dois grupos. Em primeiro lugar, as Echinetide, que são essas plantas que têm esses caules sulcados. Tanto por fora a gente vê essas ranhuras aqui, por dentro a gente consegue ver, elas são caules ocos, que na parede tem várias canaletas também. E ela tem essas folhas super reduzidas, né? Então cada projeçãozinha dessa aqui é uma folha de uma Echinetide. E notem que elas são fundidas aqui na base, formando um cilindro em torno do caule. Então todas essas folhas, dá para ver aqui em verde, elas subindo, depois passando a preto no ápice, e fundidas formando esse cilindro que abraça o caule dessas plantas. Elas também têm estróbilos que são bem diferentes dos estróbilos que a gente viu, né, que são um eixo com uma folha e uns esporângios. Aqui a gente vai ter toda essa estrutura que é um estróbilo, e ela é composta por vários esporangióforos. Foro quer dizer portador, então né, dá para a gente saber que são portadores de esporângios. Então cada escudinho desse, cada gomo desse aqui é um esporangióforo. Se a gente fizer um corte transversal, passando aqui no meio dessa planta, desse esporangióforo, a gente vai ver
essas estruturas. Então aqui, ó, a gente estava olhando de lado isso daqui, cada um dessas ápices aqui, dessas laterais, são um daqueles gominhos que a gente estava vendo, e você pode ver que eles incluem vários esporângios. Cada saco desse aqui é um esporângio do tipo eusporângio. E dentro dele vão estar sendo produzidos milhões de esporos que vão levar à formação dos gametófitos dessas plantas. Num corte longitudinal de um esporangióforo passando aqui pelos esporângios, a gente vê então esse eixo do esporangióforo, esse escudo aqui que vai portar os esporângios cheios de esporos homosporados, todos da mesma forma, né? Então, a heterosporia ocorria ali nas selaginelas, aqui não ocorre. E esses esporos são super interessantes. Primeiro, eles são verdes, né? Então eles já possuem fotossíntese nos cloroplastos aí dentro deles, e eles têm essa estrutura aqui, ó, que são elatérios, que na verdade são diferentes dos elatérios que a gente vê nas briófitas, mas que fazem funções semelhantes, né? Quando esses esporângios se abrem, esses elatérios que estão enrolados em torno dos esporos se alongam, projetando eles para fora aí do esporângio, promovendo a dispersão desses esporos no ambiente e maximizando a chance deles chegarem no substrato e germinarem, formando um novo gametófito. Dentro de Echinidetide, nós temos apenas uma única família, Echinidetaceae, que tem um único gênero, que é o Equisetum, que é o gênero das cavalinhas. Então, se você já ouviu falar de cavalinha, talvez chá de cavalinha, né, são bem comuns usadas, essas plantas são usadas de forma medicinal, principalmente na forma desses chás, que são as cavalinhas. O outro grupo que nós vamos ver dentro das samambaias são as Polypodiidae. E aqui a gente tem um grosso da diversidade de samambaias. Lembra que eu falei que as samambaias estão divididas em 4 grupos? A gente acabou de ver um, que é o grupo das cavalinhas. Agora a gente tem mais outros 2 que a gente não vai estudar. E aqui dentro de Polypodiidae a gente vê a grande maior parte da diversidade desses grupos. Então a chance de que a samambaia que tem na casa da sua avó seja uma Polypodiidae é extremamente alta. Especialmente dada a morfologia dessas plantas, você vai perceber que ela bate com essas samambaias que a gente conhece. E ela é uma morfologia que inclui aí essas folhas, ou frondes, é o nome que se usa para samambaias, geralmente em vez de folhas são frondes, todas divididas. Então a gente tem aqui plantas que são desde pinatifidas até tripinatifidas. E o que quer dizer isso? As pinatifidas elas têm um eixo, uma folha que tem um eixo central e vários lobos aqui na lateral. Uma folha bipinatifida, a gente vai ter um eixo central, com eixos laterais, e esses lobos e as folhas lobadas aí nesses eixos secundários. E ter uma folha tripinatifida é uma folha em que isso acontece em 3 níveis. Né? Você tem um eixo central, depois eixos secundários laterais, e esses eixos secundários são divididos em eixos terciários, onde vão estar localizados os limbos dessas folhas, a parte que plana e fotossintética. Que é claramente isso daqui que a gente está vendo aqui. Então, olha só, que essas folhas são divididas mais de uma vez, elas têm um eixo aqui, depois outro eixo aqui, onde a gente vai ter os lobos dessas folhas. Outra característica típica das Polypodiidae, dessas samambaias, é a vernação circinada. Vernação é a maneira como uma folha se desenvolve. Então, uma folha pode se expandir simplesmente linearmente, formando essa estrutura plana, ou ela pode, no caso aqui dessas plantas, ser circinada, ou seja, a folha está toda enrolada e ao longo do desenvolvimento ela vai se desenrolando. Aí essa estrutura aqui, que a gente tem a folha jovem, ainda se formando, toda enrolada, te dá o nome de báculo, que era uma estrutura aí de alguma personagem da mitologia grega, tipo um cetro que tem um negocinho no ápice, assim. Não lembro agora quem que usava. Mas o báculo são esses brotos de samambaias, o pessoal come isso, tem um gosto peculiar. Não são todas que podem ser comidas, então assim, vai com calma, você vira um báculo, não sai tacando no prato. Outra característica dessas plantas é que elas têm rizomas, ou seja, caules rastejantes. O caule delas não está para o alto. Então pense naquela samambaia que está no xaxim na sua casa. Tem aquele xaxim e só fica saindo folha dele. Onde está o caule?
O caule não é aquele eixo central que porta aquelas folhinhas. Aquilo a gente acabou de ver, uma folha toda dividida. Né? Então o caule dela vai estar crescendo dentro ou por cima do xaxim. Tem algumas plantas que são subterrâneas, então esse caule vai crescer por baixo da terra ou por baixo do substrato, e tem outras que ele fica sobre o substrato. Nesses xaxins podem ocorrer as duas coisas, né? Depende da espécie que está ali dentro. E a característica mais proeminente das samambaias polipodíide ou samambaias leptosporadas é a presença de um leptosporângio, que é um esporângio diferenciado. E ele é diferenciado não só pelo fato de que ele tem essas células que vão dar origem aos esporos originados a partir de uma única célula-mãe, mas porque eles têm essa morfologia típica aqui, que você tem um eixo na base que vai portar essa região toda do esporângio, e parte das células da superfície do esporângio tem espessamentos em regiões específicas da parede. O que acontece é que no momento da maturação desses esporângios, eles vão se abrir através de um orifício que a gente dá o nome de estômio ou boca, e esse anel, que é formado por essas células com espessamentos específicos, vai começar a se esticar. Então, a mudança na quantidade de água, no teor de água dentro dessas células, faz com que elas mudem de forma. Então, conforme o estômio se abre, ele vai perdendo água, essas células vão perdendo água, então elas vão trazendo, abrindo aqui o esporângio para trás. Mas depois, conforme continua esse processo de perda de água, o que acontece é que essas células mudam rapidamente sua conformação, sua forma, catapultando os esporos para fora dos esporângios. Então aqui a gente tem um exemplo aqui desses esporângios, dá para ver claramente essas células do anel formando, são bem distintas do resto da célula do esporângio, e eu vou deixar aqui depois um link para vocês verem um vídeo desses esporângios sendo catapultados desses esporos sendo catapultados para fora dos leptosporângios. Esses leptosporângios também vão estar distribuídos de uma forma muito peculiar na face inferior das folhas. Então, se você lembra dessas samambaias que tem aí na casa pessoal, muitas vezes embaixo delas a gente tem essas estruturas ferruginosas, um monte de pontinho ferruginoso. Às vezes o pessoal acha que é bicho, que é algum problema. Não, na verdade não. Né? Isso aí não faz parte da estrutura dessas plantas. Quando ele aparece, as samambaias estão se reproduzindo. Né? Então, esses conjuntinhos aqui de soros, todos esses conjuntinhos são chamados de soros, cada um deles é um soro, e eles se incluem vários leptosporângios ali dentro deles. Né? Então, se a gente magnificar aqui, este é um soro com vários leptosporângios, todos eles cheios de esporos. Aqui dá para a gente até ver o anel desse leptosporângio aqui. Né? Então, soros são esses conjuntos de esporângios que ficam na face inferior das folhas das samambaias leptosporadas. A gente não vê isso em outras samambaias, só nessas. E esses soros são muito importantes para as plantas, né? Ali que estão sendo produzidos os esporos que vão gerar novos gametófitos, promovendo a existência dessas plantas. Então, em alguns casos, eles podem estar protegidos por indúsios. São essas projeções de tecido aqui que vão recobrir os soros, principalmente durante a fase de desenvolvimento deles. Quando eles ficam maduros, esses indúsios geralmente acabam secando ou se retraindo, facilitando a liberação dos esporos. Quando a gente olha um corte transversal de uma folha de samambaia, então aqui a gente tem a superfície da folha, essa é a face inferior, aqui a gente tem um soro, vários leptosporângios com os esporos dentro, aqui o anel, né? Então note esses espessamentos das células, vários esporozinhos, todos eles da mesma forma, e no centro do soro saindo esse eixo de tecido que forma esse guarda-chuva que recobre esses esporângios. Notem que aqui a gente tinha no início do desenvolvimento dessas plantas quanto que esse indúsio recobre os esporângios, recobre o soro, protegendo eles. Depois, obviamente, ele vai permitir a liberação desses esporos. Tem algumas dessas plantas, algumas samambaias leptosporadas, que não têm indúsios, mas elas também conseguem proteger os seus esporângios
dobrando as suas folhas sobre eles. Então notem que a gente está olhando para as faces inferiores dessas plantas, das avencas, e os esporângios estavam distribuídos na margem das folhas, e a folha então se dobra sobre ela mesma, escondendo os esporos entre duas faces da folha. Então é só como se eu tivesse aqui a face inferior da folha, ela só se dobra e os esporângios ficam localizados aqui dentro. Tá? Obviamente, no momento que as esporângios estiverem maduras, esse tecido vai se erguer um pouco, expondo os esporângios para que eles liberem os esporos. E esses esporos, quando chegarem no solo, vão dar origem aos gametófitos, que nas samambaias leptosporadas geralmente tem esse formato aqui, ó, de coração, super fofos. E eles vão produzir, obviamente, gametas, né, nos seus gametângios. Então vamos olhar, então, agora que a gente conhece todas as estruturas das polipodíedes, das samambaias leptosporadas, como que se dá o ciclo de vida delas, que não é nada mais, nada menos de que um ciclo diplobionte típico de uma planta terrestre. A única diferença é que quem é a forma de vida dominante é o esporófito, né? Então as samambaias que a gente conhece são todas esporófitos. Os gametófitos, esses coraçõezinhos bonitinhos aqui, são produzidos só em momentos específicos, a partir da germinação dos esporos, eles promovem a reprodução sexuada e depois logo morrem. Então, basicamente, um leptosporângio vai liberar esses esporos aí no ambiente. Esses esporos vão dar origem a gametófitos, né? Lembrando que os esporos são células com apenas um conjunto de cromossomos, os gametófitos também. Eles vão formar aqui em regiões específicas do seu corpo, geralmente eles esses gametófitos são hermafroditas, então vão ter tanto arquegônios quanto anterídeos, os anterídeos produzindo gametas masculinos, os arquegônios produzindo gametas femininos, que quando se unirem vão dar origem a um zigoto, né? Um zigoto que tem carga cromossômica dupla. Esse zigoto se desenvolvendo dá origem a um esporófito, que é a samambaia que a gente conhece. Note que no início do desenvolvimento ele vai estar atrelado ao gametófito, vai ser alimentado pelo gametófito, mas logo já desenvolve suas raízes, suas folhas, passando a ser independente enquanto o gametófito morre. E aqui nós vamos ter esse esporófito totalmente independente, dono de si, produzindo esporos, através de meiose e dando prosseguimento aí ao ciclo de vida dessas plantas. Só para dar alguns exemplos, a gente tem algumas famílias de plantas, de samambaias leptosporadas. A gente tem as pteridáceas, que são a família da avenca, que no Brasil a gente tem cerca de 22 gêneros. Como eu comentei antes, a gente tem, essas plantas podem ter solos expostos ou com falso indúsio, né, aquele que se dobra, em que a folha se dobra sobre os esporângios. Uma outra família super interessante é a da língua de veado, a família Dryopteridaceae. São essas plantas que são epífitas, então geralmente crescem sobre outras árvores. Tem esses indúsios que podem ser esses esporângios que podem ter indúsios ou não, às vezes eles são até nessas formas de reniformes. Polypodiaceae é uma família que você provavelmente já viu, são essas plantas que muito comumente ocupam aí os caules de espécies de árvores, né? Então a gente vai ter os rizomas dessas plantas crescendo sobre os caules, produzindo essas folhas que têm nervuras super bonitinhas, são plantas bem interessantes. E um outro exemplo legal são as samambaias arborescentes, tá? Nem todas as samambaias, então, são essas plantas rastejantes, com os seus rizomas subterrâneos ou sobre outras, ou sobre o substrato, seja eles árvores ou até mesmo o chão. A gente tem uma família Cyatheaceae em que a gente tem samambaias arborescentes, que formam esses grandes caules aqui, né? E tem as suas folhas no ápice. Essas plantas, porém, são diferentes das plantas da família Dicksoniaceae, no caso apenas o gênero Dicksonia e a espécie Dicksonia seloviana ocorre aqui no Brasil, que é a espécie do xaxim.
Essas plantas parecem ciateáceas, né? Elas têm esse eixo super alongado com as folhas no ápice, mas isso não são caules. Essas estruturas são raízes. São raízes dessas plantas, elas produzem um monte de raiz e vão crescendo sobre elas mesmas, né? O xaxim ele não é nada mais, nada menos do que um grande emaranhado de raízes dessas plantas. E, obviamente, essas plantas estiveram por muito tempo ameaçadas de extinção, ainda estão, se não me engano, porque elas eram extraídas para comercialização, né? Para fazer esses xaxins que o pessoal cresce outras samambaias. O problema é que para extrair o xaxim você tem que matar essas plantas. Não tem como você ter o xaxim sem matar um indivíduo de Dicksonia. Né? E isso levou à extrema redução do número de indivíduos dessas plantas nos ambientes naturais. Né? Note que assim, para que essas plantas cresçam demora muito tempo. Essas espécies, esses indivíduos que foram cortados aqui são muito antigos. Eu arriscaria dizer algumas centenas de anos, pelo menos várias dezenas de anos. Então, hoje era isso que a gente tinha para conversar sobre as plantas terrestres, sobre as licófitas e as samambaias, especificamente. A gente vai continuar falando sobre plantas terrestres na semana que vem, mais especificamente sobre as eufilófitas, que eu comentei antes, que também tem outros nomes. Né? Um grupo de plantas que está incluído dentro das eufilófitas, as gimnospermas e as angiospermas, tem vários nomes, tanto eufilófitas como... Ah, não, eufilófitas, desculpa, a gente olhou, as samambaias também, estava comendo bola. Né? A gente vai ver na semana que vem outras plantas que pertencem às eufilófitas, mas não são as samambaias, que são as angiospermas e as gimnospermas. Então, nesse meio tempo, se você tiver alguma dúvida, anota aí e a gente conversa sobre elas quando se encontrar ao vivo, ok? Então, até breve